Olá e bem-vindos a mais um episódio, ou melhor, o primeiro episódio do ano 2026 do FinTalks Podcast. Estamos aqui neste podcast onde exploramos de forma aberta e acessível os caminhos da transformação digital, da inovação e da inclusão financeira em Moçambique. Eu, Natércia Gomes, que espero que já me conheçam, estou aqui convosco e é sempre um prazer para uma conversa que promete informar, desafiar e gerar consciência. Hoje vamos falar sobre um tema que sustenta toda a economia digital, mas que muitas vezes só ganha atenção quando algo corre mal: a cibersegurança. Vivemos numa era em que o telemóvel é banco, é carteira, é meio de pagamento, é documento. Transferimos dinheiro, pagamos contas, compramos online e guardamos informações pessoais nos nossos dispositivos. Mas a pergunta que se impõe é simples, clara. É a minha e se calhar também a vossa. O nosso dinheiro está realmente seguro? Estamos preparados para os riscos desta economia digital? À medida que a inclusão financeira avança, cresce também a responsabilidade de proteger os dados, transações e, acima de tudo, a confiança. E é exatamente sobre isso que vamos falar neste podcast. O Marco lidera a área responsável por proteger milhões de clientes e serviços digitais diariamente, garantindo que a inovação tecnológica caminha lado a lado com a segurança e a confiança. Marco, bem-vindo ao FinTalks Podcast. Obrigado, Natércia. Tudo bem? Está tudo ótimo e contigo, Marco? Também está tudo bem, obrigado. Que bom. Espero que estejas aqui confortável e à vontade. Estou. Vamos estar aqui a falar de um tema muito importante, onde naturalmente não podemos trazer tips and tricks para os fraudulentos, né? Não podemos. Mas acima de tudo vamos estar aqui a tentar trazer o melhor da informação para proteger os nossos clientes, nós mesmos como utilizadores dos nossos produtos. E é isso. Vamos começar então. Vamos. Então, Marco, a primeira pergunta que trago aqui, considerando a introdução também que estive aqui a fazer, tem a ver exatamente com o uso dos serviços financeiros. Diariamente nós temos milhões de moçambicanos a utilizarem estes serviços. Então, neste momento, qual é o principal risco que nós enfrentamos? Ok, eu diria que neste momento o principal risco que nós enfrentamos como nação e como povo é a falta de literacia digital. As pessoas infelizmente não têm conhecimento e algumas nem sequer têm tempo para se informar. Nós vivemos num stress e numa correria do dia a dia em que queremos tudo para ontem e tem que ser rápido e as pessoas não entendem como é que funcionam os serviços e qual a melhor forma de os usar. E isso causa imensos problemas e também nós, como instituição, temos um trabalho a fazer de educar. Eu acho que já estamos a fazer isso, até com este podcast, por exemplo, já estamos a tentar educar as pessoas, mas acho que temos que fazer mais. E como povo, no geral, nós, como nação, temos que educar mais as nossas pessoas. Isso realmente é um tópico importante, que na verdade é transversal. A literacia digital, a literacia financeira é um dos tópicos centrais aqui do podcast e sempre trazemos como um ponto que nós temos a melhorar. Mas por que isto acontece também? Será que isto é mesmo porque não estamos a tomar em consideração a vulnerabilidade que existe? Será que este risco, apesar do conhecido, ainda não é tomado a sério? O que achas, Marco, que faz com que estejamos nesta situação? É uma excelente pergunta que eu não consigo justificar totalmente isso, não consigo perceber porquê, mas porque, é assim, estamos a falar dos mesmos problemas, dos mesmos tipos de fraudes há anos. Há 5 anos estive numa conversa com alguém em que dei, se calhar, as mesmas dicas que vou dar hoje. E as pessoas continuam a cair. E eu acredito que tem a ver com... Eu acho que nós vivemos num cenário agora, cá em Moçambique, um bocado ansioso, muita tensão. Nós todos queremos acelerar as coisas, queremos resolver as nossas vidas e seguir o nosso caminho.
e não paramos para pensar com lógica no porquê de uma coisa estar a acontecer ou alguém estar-nos a fazer um pedido. E acho que isso torna as coisas muito mais fáceis para os fraudulentos, para nos enganarem, mas principalmente acho que o fator principal é o stress e a ansiedade em que vivemos do dia a dia. Então aqui estamos a falar que no fundo não se trata apenas de tecnologia sofisticada. Muitas vezes, na verdade, inclui aí a engenharia social. Está aí um termo que ainda vamos explorar mais, mas já estou aqui a adiantar, porque falamos de comportamentos humanos. Quando falamos aqui de ansiedade, tensão, são itens que não necessariamente têm a ver com como o utilizador utiliza o produto, mas na verdade o seu próprio estado de espírito. Exatamente. Naquele momento em que está a usar esses produtos e serviços. Com certeza. E o Marco aqui falou de um ponto que na verdade acaba sendo o próximo também. Há muitos golpes e fraudes que já são conhecidos, que mesmo assim continuamos diariamente a cair. Exato. Então, vamos mais uma vez recapitular. Quais são os golpes que neste momento são mais frequentes, mais conhecidos, para que possamos de fato recapitular e voltar a ter atenção a estes pontos específicos? O típico, aquele valor manda nesse número. Todos nós já, acho que não há nenhum moçambicano que tenha um número de telemóvel que nunca tenha recebido uma mensagem desse tipo. Continua a funcionar. Se continua a acontecer, é só pensarmos um bocadinho. Se continua a acontecer, é porque continua a funcionar. As pessoas são apanhadas desprevenidas. Muitas vezes aquele valor manda nesse número e às vezes recebemos uma chamada logo de seguida de alguém com muita pressa que mandou dinheiro por engano ou quer a devolução ou algo do género. Também há essa de eu mando dinheiro ou mando uma mensagem a dizer que igual que mandei copiado. O dinheiro. Exato. Simulando na verdade que mandou um dinheiro que nunca chegou. Exatamente. Temos que estar atentos para ver se vem de um número ou se vem assinado mesmo pelo nosso código M-Pesa, né? E as pessoas têm que prestar atenção a esses pequenos sinais, mas às vezes, no stress, na correria do dia-a-dia, olhamos, vemos o número, pensamos que é da Vodacom, realmente recebi aqui uns 300 meticais, logo a seguir recebo a chamada da Ana Tércia, a dizer, olha, eu estou aqui, enganei-me, por favor, podes mandar de volta, estou aqui numa encruzilhada, quero despachar isto rápido, e posso cometer esse erro. Com stress é comum, é típico isto acontecer e infelizmente continua a acontecer e vai continuar a acontecer enquanto nós não prestarmos atenção a certos sinais. Mas é engraçado este ponto, porque realmente, na verdade, aqui percebi que o Marco falou de três itens, apesar de alguns estarem todos entrelaçados. Um é a mensagem, manda para este número. Exato. Que pode apanhar alguém desprevenido que realmente está à espera de mandar uma mensagem. Exatamente. Ou mandar dinheiro para algum familiar, algum contato, e está ali uma forma rápida de achar o número. Segundo, de quem liga a dizer que mandou um dinheiro. Exato. E as pessoas ainda não prestaram atenção. Quanto é que é? 500 e vai lá e devolve. Devolve. Ou então, na verdade, vou incluir como um terceiro, que é realmente receber uma mensagem de confirmação do valor. A dizer que, olha, recebeste este dinheiro do número tal e está ali o sender. Exato. Que não tem nada a ver com a Vodacom, não tem nada a ver com... Mas porque vem um confirmado, assume-se que já recebeu aquele valor. Exato. São realmente golpes muito frequentes. Mas por que as pessoas continuam a cair nestes golpes? Já estávamos aqui um pouco nesta conversa, porque de fato é estranho que as pessoas, assim como o Marco disse, né? As pessoas continuam a cair porque o crime continua a acontecer, mas tem duas faces dessa moeda. Tem de quem faz realmente. Como é que a gente continua a ter este tipo de interações a virem das pessoas? Neste caso, como é que nós conseguimos ainda ter tanta fraude desse tipo, ou tantas pessoas a cometerem esse tipo de fraude? E ao mesmo tempo, como é que nós temos tantas pessoas a caírem no mesmo tipo de fraude, ano após ano? É difícil de responder, mas eu costumo fazer uma analogia, uma comparação. Há algum problema nós estarmos a andar na rua, chegar uma pessoa e pedir dinheiro emprestado? Nenhum, em princípio não, né? Sim. Em princípio não. Com o telefone é parecido. Se eu mandar, olha, aquele valor manda nesse número, não podemos fazer nada a essa pessoa. É uma mensagem, a pessoa pode alegar que se enganou, não é? Aí não temos nada a fazer. Então vai continuar a acontecer. O que eu acho que
onde temos que fazer um trabalho mesmo forte é na educação das pessoas. Garantir que as pessoas conseguem ter alguma calma quando recebem mensagens do M-Pesa, para pensarem um pouco com lógica, perceber as coisas, olhar para os sinais todos, perceber que não é só ver o valor e ver que vem um código. Aquele código, infelizmente, para as pessoas não tem valor nenhum, mas para nós, como instituição, como empresa, tem muito valor. Mas o código está ali, eu posso inventar um código aleatório, mandar uma mensagem, a pessoa não vai ter como validar se aquilo é real ou não. A melhor coisa a fazer é, em caso de dúvida, não mandar nada. Se for uma coisa realmente importante, alguém que a gente conhece ou algo do género vai nos ligar e vai confirmar, e nós temos todos os meios na nossa aplicação e nos códigos USSD para confirmar e validar isso tudo e mandar o dinheiro para as pessoas certas. Agora que o Marcos esteve aqui a falar deste ponto do código, remeteu-me que, sim, esses são os mais comuns, Sim, mas na verdade temos outros que já são mais aplicacionais. sim, Porque, bom, vou dizer assim, temos as chamadas e sim, mas também há golpes que nós caímos pessoalmente, sem ninguém, em teoria, ter feito nada. sem dúvida. Nós entramos em aplicações e ainda assim conseguimos errar ou cometer alguns erros, algumas gafes de segurança e cair também em diferentes tipos de problemas. Então vamos falar um bocadinho também desse contexto. Vamos, sim. Quais são os golpes também mais comuns neste contexto aplicacional que nós, como utilizadores, cometemos, erros que nós cometemos quando utilizamos as aplicações? São similares, no sentido que o que é usado sempre, uma das coisas que mais se ouve em segurança cibernética, nós olhamos para os filmes, pensamos que é aquela coisa complexa, mas a coisa mais importante é o comportamento, é a parte social, né? Essas aplicações pedem-nos para fazer uma série de coisas, né, que são estranhas, tipo, entra numa aplicação, agora faz isto, agora põe este código. Se começa a parecer muito complicado, é melhor não fazer, né? Okay. É melhor não seguir essas instruções. Sigam as instruções do M-Pesa. Se tem alguma dúvida, liguem para o nosso call center e nós vamos dar resposta em relação a isso. Agora, essas aplicações, outra premissa muito importante em segurança é se algo parece bom demais para ser verdade. Tipo, aí, entra aqui, vais ter não sei quanto, na primeira interação vamos te dar um voucher de 500 meticais no M-Pesa, algo do género. É bom demais para ser verdade, então é porque não é verdade. Então é importante usar estas premissas, ter calma. Se parecer ser bom demais é porque provavelmente não é verdade. Manter a calma, pensar com lógica. Okay? Acho que é extremamente importante as pessoas conseguirem parar um bocadinho e pensar por que alguém haveria de mandar para esta aplicação se poderia fazer isto desta forma? Ou por que eu tenho que fazer isto nesta aplicação para obter um benefício qualquer? Raramente, ou vou dizer quase nunca, essas aplicações dão benefício algum a alguém. Então é melhor não usar. Usem os canais apropriados para os serviços que estão a ser mencionados aqui, M-Pesa, o SSD e a aplicação. São os canais apropriados, são estes que devem ser usados. Boa. Na verdade, até ocorreu-me, quando fiz a pergunta, situações em que realmente até entramos em aplicações. Vou sair um bocado só do contexto M-Pesa, né? Que é mesmo para trazer uma visão que sai um pouco deste contexto, vou dizer assim, porque na verdade aplicações financeiras agora temos várias, M-Pesa, bancos e várias outras que na verdade usam os recursos dessas instituições para fazerem os pagamentos, mas tem ali links que não são corretos, temos às vezes OTPs que nos são enviados e de repente alguém liga. Exato. Porque a pessoa está a tentar usar uma aplicação que sabe que nós usamos. E é tal coisa, como é que sabe? Como é que sabe que eu tenho uma conta no M-Pesa, né? Ou como é que sabe que eu tenho uma conta no FNB? Mas as pessoas, conseguem capturar-nos por esses outros métodos que supostamente são mais complexos, inclusive. Mas mesmo assim conseguem tirar de nós fundos e pronto, fazer um conjunto de aldrabices que só eles sabem. Sem dúvida. Yeah. Ok. Pronto, então vamos falar aqui agora de
o que fazer para evitar cair nessas situações? O Marcos já esteve aqui a falar, na verdade, de um conjunto de itens que nós temos sempre de tomar em consideração, mas se fosse para falar de umas 5 regras básicas, vamos lá. Sim. Para qualquer plataforma, qualquer serviço financeiro, quais são os 5 itens que nós devemos realmente tomar em consideração antes de fazer uma operação? Ok. Eu acho que é simples, mas pode não ser assim tanto. Não usar pins óbvios. A data de aniversário. Nós até acho que já não permitimos pins sequenciais, tipo 1, 2, 3, 4, mas data de aniversário, de um parente próximo. Evitar esses, porque alguém que nos conhece, nós não sabemos, né, o que é que as pessoas querem fazer no dia a dia, o que é que podem fazer. E daí vem o segundo conselho: não confiar em ninguém. Okay? Não confiar em ninguém parece um bocado duro dizer, mas o PIN é algo pessoal, já está no nome, PIN, Personal Identification Number. Ok. Se é pessoal, Personal Identification Number, sabiam disso? Eu não sabia. Ok. se é pessoal, por que eu vou partilhar? E às vezes há situações que sim, há necessidade absoluta de partilhar, ou porque o telefone está longe, precisamos fazer alguma coisa, mas se partilharmos o PIN, devemos mudá-lo logo a seguir. É o terceiro conselho. Okay? E daí também vem mudança regular do PIN. Não é possível mudarmos todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses até, mas se calhar uma vez por ano. Okay? E garantir que, se estamos a desconfiar que alguém tem acesso ou teve acesso ao nosso PIN, vamos mudá-lo e não partilhar o mesmo com ninguém. Isto é extremamente importante. O último conselho, eu acho que é a coisa mais importante que nós, como instituição fizemos e estamos a fazer, é, não vou dizer forçar, mas encaminhar as pessoas a usar a nossa aplicação. A aplicação M-Pesa tem funcionalidades muito boas. Por exemplo, o uso da impressão digital para validar operações. Em vez de nos estarmos a lembrar de um PIN, usamos a impressão digital. Eu disse o último, mas se calhar ainda faltou-me um outro, que é, se vamos usar o PIN onde estão pessoas por perto, ponham a mão à frente. Não tem mal nenhum. Se alguém se sentir ofendido, paciência, mas estamos a proteger algo que é nosso. Alguém daria a chave de um cofre com dinheiro seu a uma outra pessoa qualquer? Não, sem dúvidas. É a mesma coisa com o PIN. Quando nós mostramos o PIN aos outros, estamos a dar a chave do nosso cofre às pessoas. Então, proteger com a mão não tem mal nenhum. Proteger, digitar, garantir que ninguém por perto viu. Extremamente importante. Por acaso é um conselho que também vemos muito nos bancos, ou nos ATMs, nos POS. É uma coisa que passa-nos despercebido e estamos ali em frente aos caixas com os cartões, a passar ali o PIN como Exatamente. se de nada de especial tratasse. Alguém está atento sempre, por perto. Pronto. Muito obrigada, Marco. E agora, quais são os erros mais perigosos que as pessoas cometem com PIN e códigos OTP? Códigos OTP acho que é importante também clarificar o que são, para que os nossos ouvintes não tenham dúvidas de que se tratam. Sim, com PIN, acabei de dizer, mas não há problema nenhum. É importante reforçar, recapitular e repetir isto N vezes. Não partilhar o PIN com ninguém. Okay? Não usar um PIN óbvio. Proteger sempre a visualização do PIN quando estão pessoas por perto. E mesmo quando não estão, às vezes estamos num sítio onde tem câmaras. Se digitarmos assim abertamente, alguém pode estar a ver algures. Vamos desconfiar sempre. É importante. Com o OTP é um código, okay? One Time Password, okay? OTP é um código que vem por uma vez só, que a gente deve usar para fazer ou executar alguma operação. O OTP não é para ser passado a ninguém, especialmente no momento dessa operação. Se alguém ligar a pedir o OTP para fazer alguma coisa, não deem. O OTP é só nosso, é para validar uma operação que nós queremos fazer e só tem validade de 5 a 10 minutos, às vezes um bocadinho mais. Mais tarde até poderiam dar, mas não deem o OTP a ninguém. O OTP é só para nós validarmos uma operação momentânea, não é para estarmos a partilhar com ninguém. O OTP também, mais ou menos os mesmos conselhos do PIN, só que o OTP nós não digitamos, recebemos. É importante que a gente receba no nosso telefone e que não partilhe o OTP com ninguém. E agora vamos falar um bocadinho daquilo que é o seu background como
como Head of Cybersecurity, para percebermos também o que acontece nos bastidores desta proteção toda, porque vocês são aquela proteção invisível que está ali conosco, até nos nossos celulares, nos nossos dispositivos, mas como eu disse lá no princípio, só notamos a vossa existência quando algo corre mal. É verdade. Então, como é que acontece nos bastidores? Por exemplo, quando um cliente reporta uma fraude, quais são, se calhar não diria os processos, Sim. novamente, porque aqui nós estamos para dar ideias de como driblar o nosso sistema, mas o que acontece quando chega alguém aflito e diz, olha, aconteceu-me isto, roubaram-me tanto, estou aflito, não sei o que fazer? Sim, certamente. O primeiro passo, quando aparece um cliente a reclamar de algo do género, é investigar. Okay? É tentar perceber se o que o cliente está a dizer é verdade ou não. Tem esse ponto. Sim. Porque há quem até dribla sim, a segurança. Sim, há quem reporta incidentes que não ocorreram, então é importante investigar. Precisamos de dados factuais. Se realmente aconteceu isso, vemos se foi por negligência do cliente ou pela interação que teve com alguém. Não acredito que isto seja muito comum, mas pode ter ajuda de alguém, de um agente, e alguma coisa correu mal. Investigamos isso. Se realmente virmos que houve um problema, corrigimos. Se for caso disso, ressarcimos o cliente. Mas se virmos que é um problema na investigação, se virmos que é um problema do sistema, trabalhamos na correção do sistema. Tentamos perceber o que aconteceu, porquê que aconteceu, pomos lá o adesivo, né? Corrigimos o problema para evitar que volte a acontecer e obviamente que aí também vamos ressarcir o cliente se for caso disso. Mas muitas vezes, ou a maior parte dos incidentes que nos são reportados é por negligência do cliente. Okay? E quando é negligência do cliente e não há interação de mais ninguém que esteja relacionado connosco, às vezes fica por aí mesmo. O cliente não tem devolução de dinheiro. Essa é a parte mais triste, posso dizer assim. Sim. Mas, vou se calhar fazer uma pergunta que é mais complexa, mas porque segurança também é um modo de prevenção, não de proteção, certo. De prevenção. Temos que estar ahead of the ones who are going to make something wrong. Yeah. Ou temos que estar antecipar. Eu queria a palavra em português. Temos que antecipar este tipo de atividades. Então, conseguem interceptar, por exemplo, quando há algum tipo de fraude que pode vir a acontecer? Já aconteceu situações de género? Conseguimos no sentido que nós desenvolvemos os nossos sistemas, okay, com base em alguns padrões de segurança que garantem que certas coisas não acontecem logo. Mas há outras coisas às quais vamos reagindo, okay? Às vezes em tempo real, às vezes ao longo de dias ou semanas na investigação, para perceber como é que se pode evitar certas coisas, como é que se pode garantir que o sistema não está vulnerável a certos tipos de fraudes. Mas a maior parte das vezes tem a ver com a forma como nós desenvolvemos e implementamos os nossos sistemas. Se for de forma segura, se seguirmos os padrões, porque isto já aconteceu noutros sítios. Então, podemos estar a aprender com o que já aconteceu nos outros sítios e perceber que medidas é que eles implementaram para nós também aplicarmos as mesmas cá. Fazendo isso, garantimos, se calhar, a prevenção de 80%, 90% dos casos. Mas existe sempre uma janela pequena, aberta, em que vai continuar a haver. Por isso é que eu estava a dizer, os conselhos de há uns anos são os mesmos que estamos a dar hoje, porque as fraudes continuam a funcionar. Okay? E vai sempre haver um problema que a gente ainda não tenha antecipado, mas a maior parte deles nos nossos sistemas, que têm padrões de segurança elevados, já estão precavidos. Fantástico, fantástico. Então é possível confiar. É possível confiar, sim. Pois é. Podemos dizer, na verdade, também que sem confiança não existe inclusão digital sustentável, não é? Sem dúvida. O Marcos esteve aqui a mencionar há pouco tempo atrás que, por conta da literacia digital que nós não temos, em algum momento começamos a cometer erros que são muito básicos, e isso também detona um bocado esse perfil de confiança que os nossos clientes, principalmente aqueles que ainda estão a começar a utilizar estes serviços,
possam ter, não é? Sim. Mas como é que achas que isto realmente influencia neste momento o comportamento destes que estão a começar a utilizar os serviços digitais? O Marco acha que realmente, vamos lá, no passado de certeza era maior, mas o Marco ainda acha que por conta destes problemas nós possamos estar a ter também problemas para incluir financeiramente mais pessoas? Ou melhor, que isto influencie? Acho que muito, muito pouco. Muito pouco. Acho que influencia pouco, porque felizmente ou infelizmente, como vivemos em sociedade, né? O que acontece é que o pessoal vai todo na onda da maioria. Se toda a gente está a usar a M-Pesa e toda a gente usa, vai ser muito difícil a pessoa auto-excluir-se do processo. Então, a inclusão digital, por mais que a pessoa não confie, se calhar não confia na plataforma, tem suas dúvidas, mas está a auto-excluir-se de um processo e não está a tirar nenhum benefício daquilo quando poderia estar. Acho que cai um bocadinho por terra o fator de este tipo de fraudes e problemas influenciar ou impactar negativamente a possível inclusão das pessoas neste ecossistema. Mas isso não quer dizer que a gente não deva trabalhar nessas coisas, porque se há pessoas que ainda têm dúvidas, eu tenho a certeza que existem, nós temos que perceber que dúvidas é que as pessoas têm, como é que podemos tratar essas dúvidas, como é que podemos pôr essas pessoas do nosso lado a perceber que o problema não está no sistema, o problema está, na maior parte das vezes, em como as pessoas usam o sistema. Não é o sistema que tem falhas graves ou o sistema que está a expor os dados do cliente, é mais na forma como nós usamos as nossas plataformas. Interessante. Olha, isso já é um bom sinal. Eu espero que sim. Tem que ser. Porque é importante realmente incluirmos cada vez mais moçambicanos, né, no ecossistema e na economia digital, porque, pronto, o mundo está cada vez mais digital. Exatamente. Agora, falando então do que nós precisamos fazer como país para melhorar, o que é que achas, Marco, que é necessário que mais instituições também tomem em consideração? Porque a segurança, neste momento, é transversal, não é só para um tipo de sistema, não é só para um tipo de ativo, é em tudo. Então, primeiro vamos começar por falar disto. Para o Marco, a segurança é um custo, é um investimento estratégico. O que é que não ter segurança pode implicar em termos de adesão de produtos e serviços que outros parceiros estejam a criar? Porque, afinal de contas, isto é um ecossistema. Nós estamos aqui a falar hoje com o Marco como um representante aqui do M-Pesa, da Vodacom Moçambique, mas na verdade nós queremos que este seja um fórum de parcerias e estes conselhos são importantes para que os nossos parceiros também façam tão bem ou melhor Exato. que nós, porque também precisamos de ter sempre ideias novas. Então já dei aqui muito contexto, Marco. O que é que pensas sobre este tópico? Bem, eu acho que a nível do país já estão a ser feitas algumas coisas, ainda que lentamente, leis, regulamentos e alguns padrões que estão a ser implementados a nível de segurança cibernética, que acho que podem ajudar a fazer com que o ecossistema fique cada vez mais maduro, garantir que as instituições que põem aplicações no mercado, que fazem de acordo com os padrões mais altos de segurança, acho que isso é importante. Mas respondendo à pergunta do que é a segurança cibernética, é um investimento estratégico, porque sem segurança, tal como a Ana Tércia estava a dizer, nós só nos apercebemos que existe segurança quando acontece um problema, né? Se não houver nenhum problema, as pessoas não se vão lembrar que nós estamos lá. E ainda bem, esperemos que seja sempre assim. Mas tudo isso requer um investimento. Tem pessoas que estão por detrás, tem sistemas, okay? Tem uma interligação entre os vários sistemas para garantir que há segurança e para garantir que o sistema faz as coisas ou que as coisas que acontecem no sistema são feitas de forma segura. Se não houver segurança nos sistemas, o sistema fica vulnerável. Se todos os dias houver um incidente em que é roubado dinheiro ao M-Pesa ou à Vodacom, as pessoas não vão confiar em nós, não vão aderir aos nossos serviços. E eu digo Vodacom e M-Pesa porque estou aqui em representação, mas serve para os nossos parceiros também. Se um banco, uma instituição financeira
lançar um serviço que não está seguro, que daqui a uns dias é atacado e o dinheiro é retirado de lá, ninguém vai confiar nesse serviço. E hoje em dia o dano reputacional se calhar é mais importante até do que o dano financeiro. Então é um investimento estratégico porque garante que a gente consiga operar neste ecossistema de forma que traga confiança. E às vezes a confiança nem sequer está, como é que eu posso dizer, não é fácil de ver que existe confiança, mas as pessoas falam com tanta naturalidade do M-Pesa, por exemplo, lá fora, que existe uma confiança inerente a essas declarações. Passa para o meu M-Pesa, usa o meu M-Pesa, manda para o M-Pesa. Isto é importante. Nós estamos lá, nós, a Segurança Cibernética, a empresa toda, a trabalhar para garantir que o serviço está sempre operacional, que está seguro, que as transações e o dinheiro dos nossos clientes está sempre seguro e guardado, salvaguardado a 7 chaves. Isto é o que nós temos que garantir. Sem isto, sem essa confiança, de certeza que não vamos sobreviver neste mercado. Sim, senhor. Então aqui, padrões, leis, se calhar até diria que adicionando ou interpretando em algum momento também, inclui um bocadinho do mindset. Sim. Porque tem de se pensar first em segurança, não é? Porque pensamos sempre customer experience first. Yes. That's true. Yeah. Mas a experiência do cliente pressupõe confiança no sistema, pressupõe confiança na jornada que vai percorrer. Então, embora entre linhas ou sequer não mencionado, a segurança tem que estar também quando se pensa no desenvolvimento dos nossos produtos ou de qualquer produto ou serviço que tenhamos. Agora vamos falar aqui, se calhar, de casos reais. Sim. Aqui falar um bocadinho mais de situações caricatas, se calhar não tão desconhecidas para muitos, mas que aconteceram ou que acontecem. Na verdade, vou falar da experiência do Marco. Eu quero ouvir mais de si. Que situações de segurança ou de falha de segurança aconteceram que lhe marcaram e que também servem como de chamada de atenção para quem nunca provavelmente presenciou algo semelhante, para percebermos o que mais pode acontecer que nós podemos não prever, mas que é uma situação real e que pode nos causar grandes danos. Sim, vou contar 2 histórias rápidas. Uma, por acaso, estava a falar um bocado com uma colega e ela contou uma história que há uns tempos queria enviar dinheiro para o pedreiro, ainda não tinha enviado e entretanto recebeu uma daquelas mensagens, aquele valor manda nesse número. E ela diz que por pouco mandou, por pouco mesmo. Depois lá se apercebeu, falou com o pedreiro e acertou as coisas, mas ela por pouco teria mandado dinheiro para um número indevido, né? Isso é uma história, isso é comum. Lá está, um momento de stress é alguém inteligente, que conhece o sistema, que trabalha com isto, que conhece as fraudes, mas se calhar por uma questão de segundos, num momento em que estava atrapalhada, teria mandado dinheiro para um número não legítimo. A segunda aconteceu comigo esta semana, é engraçado. Fui convidado para o podcast na semana passada e esta semana aconteceu uma história muito engraçada. Okay. Não foi engraçada no momento, mas é engraçada para se contar. Eu, por acaso, já tinha ouvido que já tinha acontecido a um outro conhecido algo similar. Segunda-feira, às 3 da manhã, estávamos a dormir, eu e a minha mulher, e ligaram para ela. Às 3 da manhã, 2h57, ok, uma coisa assim mesmo. Ela assustou-se, levantou-se da cama, atendeu e não estava a perceber nada. E estavam a dizer o nome dela. E disseram, estamos aqui fora. Como se estivessem ali fora de casa. E ela ficou atrapalhada, cheia de medo e não sabia o que fazer. Eu, por acaso, mantive a calma, lembrei-me, pus em mute, para eles não ouvirem o que a gente estava a falar. Eu disse, vou espreitei, não vi ninguém. Vi que não havia ninguém perto, liguei para o guarda, também não havia ninguém ali nas redondezas. Disse-lhe, ignora. E passado uns minutinhos insistiram, viram que ela não estava a responder, desligaram. Voltaram a tentar ligar e depois desistiram, como não atendeu. Mas não estava ninguém ali, só que num momento de stress, ela própria disse depois, de lá conseguimos adormecer 1 hora e tal depois, ela depois disse-me,
durante o dia, disse, se tu não estivesses aqui, eu não sei o que eu teria feito. Porque, lá está, o stress, eles sabem, eles são pessoas extremamente inteligentes, conhecem os comportamentos das pessoas, sabem que nos vão apanhar num momento frágil, de madrugada, ainda meio com sono, a dormir, meio acordado, meio a dormir, sabem que as pessoas vão estar estressadas, não vão conseguir pensar com clareza e vão aproveitar-se disso. Provavelmente iam pedir dinheiro, mas se eles estão ali fora para entrar, porquê que não entram logo? Pois, estão a ligar para dizer favor. Vou entrar. Mas lá está, nós num momento menos bom não vamos pensar nisso e se calhar vamos dar dinheiro. Já aconteceu, outras pessoas deram dinheiro para eles não entrarem, mas não está ninguém ali. Então é preciso ter um bocado de atenção a estas coisas. Mas um outro conselho, não partilhem muita coisa nas redes sociais. Não partilhem este conselho números, nomes. É difícil. As pessoas... É difícil atualmente com postar nas redes o que está a acontecer, no momento em que está a acontecer, onde, com quem está a acontecer, acabamos realmente tornando-nos muito vulneráveis a esse tipo de situações. Exatamente. O simples facto de... A minha mulher acha que foi porque vendeu uma coisa numa rede social e pôs o contacto dela e tinha lá o nome. Então alguém ligou-lhe, sabia o nome e tentou burlar-nos, né? Mas felizmente uma história com um final feliz, mas muitas haverão sem um final feliz. Temos de estar atentos e manter a calma e tentar perceber e pensar com lógica porque é que isto iria acontecer desta forma neste momento. É o conselho que eu tenho a dar, manter a calma. Olha, agora ocorre-me uma situação que não é necessariamente ligada... Na verdade foi uma medida de prevenção, mas que caímos todos. E vou dizer isto porque foi o Marco e a sua equipa que criaram. Então, é uma história verídica que aconteceu aqui na Vodacom mesmo. Mas não correu nada de mal, apenas tivemos todos uma consequência geral, que foi no final do mês. Recordo-me que no final do mês recebemos várias pessoas, não foi todo mundo, porque era um teste, não é? Recebemos um e-mail que tinha lá um detalhe de payslip. Exato. Já saiu a folha de salário deste mês, por favor clique neste botão para ter acesso ao payslip. Pois, recordo-me que havia uma mensagem ali tricky, mas que a ideia era chamar a atenção da necessidade urgente de ir ver o que estava a acontecer lá no payslip. Exato. E não era para uma aplicação, não era nada disso, era na verdade por e-mail. E recebemos ali um link que nós não lemos, porque não prestamos atenção aos detalhes. Era de um sender completamente aleatório. Tinha ali um link que aparentemente tinha o logotipo da Vodacom, todas as escritas com as fontes e tudo organizado. A malta clicou naquele botão e fomos logo automaticamente reportados. Como, olha, tu não estás a prestar atenção nas medidas de segurança a fazer curso. Exato. Pois, e isso foi realmente, no meu caso em específico, eu notei no momento em que eu cliquei, porque no caso dos e-mails, né, ou quando estamos num ecrã do computador, passando o mouse num link, ele mostra o tipo de link, né? Mostra exatamente a direção. Entretanto, naquela ansiedade, eu não cliquei, não fiz essa passagem ali no link para ver. Eu fui com a intenção de clicar. Então, naquele instante que eu cliquei, já estava a aparecer. Eu disse, opa, foi apanhado. Mas pelo menos não era nada de sério. Mas é melhor ser assim, né? Sermos nós a fazer uma simulação, identificar os problemas, do que verdade. No dia em que for mesmo real. Isso. E expomos os nossos dados. É verdade. Assim ficamos atentos, né? Estamos sempre atentos a evitar certos comportamentos. É verdade. Fomos todos apanhados, ou boa parte de nós, pelo menos dos que foram testados. E pronto, tivemos que fazer o curso. E a parte engraçada, como disse o Marco, é que nós já tínhamos feito esse curso antes. Não foi uma coisa nova. Nós já acabávamos de fazer o curso, provavelmente 1 mês ou 2 antes. Então, naquele instante, foi, na verdade, uma forma de nos mandar voltar a fazer o curso, agora com atenção, porque nós não tínhamos tido atenção suficiente
para prestar, ou melhor, para verificar que tinham ali alguns red flags. Exato. E cairmos no golpe. Opa, interessante. Então agora vamos fechar aqui o nosso podcast trazendo alguns conselhos, não é? Mas antes disso, se tiveres passado por alguma situação também, acho que seria interessante partilhar. Partilha connosco quais foram os golpes aos quais já sofreste ou algum familiar que soubeste sofreu, porque também fica de alerta para nós outros que não soubemos ou que nunca passamos por algo semelhante e fica um alerta para que não caiamos no mesmo tipo de golpe, né? Então, comentem aí, se estiverem até agora no nosso podcast, qual foi o golpe mais inusitado que sofreste e como é que te safaste ou não da situação, porque não, vamos ser honestos, nem todos conseguimos de fato evitar os golpes, por vezes caímos. Então vamos partilhar, que é para que esta rede de fraudulentos saiba que nós já descobrimos os truques. Então, voltando para ti, Marco, qual é o conselho que tens a deixar então aos nossos clientes, aos utilizadores dos diferentes serviços digitais em relação a este tópico para que possam proteger o seu dinheiro, os seus dados e pronto, a sua família também? Vai de encontro a algumas das coisas que fomos falando. Acaba sendo até repetitivo, sim, né? Porque sim. as dicas têm de ser ditas sim, mas e reditas. é importante, exatamente, é importante repetir. Acima de tudo, a meu ver, é manter a calma. Okay? Manter a calma, parar, respirar fundo, contar até 3, pelo menos, pensar porque é que isto está a acontecer assim, qual é a urgência disto. Há cenários que, se pensarmos um bocadinho, há necessidade daquilo ser realmente urgente? Se calhar não. Então, acima de tudo, a meu ver, é manter a calma, porque acho que muitos dos problemas e das fraudes que temos visto têm mesmo a ver com isto. É a falta de calma ou a pressa, a ansiedade em que estamos, queremos resolver os assuntos rapidamente e passar para o próximo desafio ou para o próximo problema. E muitas vezes não pensamos, não paramos para pensar e dizer, olha, mas espera, qual é a lógica disto? Se calhar não tem lógica nenhuma, estamos a fazer só por fazer e chega a ser mecânico. Então acho que temos que parar um bocadinho, respirar e pensar e manter sempre a calma, garantir que estamos a fazer algo pensado, bem ponderado e que a decisão que estamos a tomar tem lógica. Esse é o meu maior conselho. Muito obrigada, Marco. De nada. Muito obrigada. Eu espero realmente que tenham gostado, tenham aprendido e já tenham formas de se prevenir, mantendo sempre a calma. Ok, Marco, obrigada por esta conversa. Acredito que tenha sido, de fato, muito esclarecedora. E hoje ficou claro que, de fato, a cibersegurança não é apenas um tema técnico. É um tema de comportamento, de responsabilidade e também de consciência coletiva. Se ouviste este podcast até aqui, se aprendeste alguma coisa, se soubeste de um novo truque que realmente pode influenciar a vida de pessoas à tua volta, partilha. Partilha para que sejamos, como acabei de dizer, uma sociedade coletivamente consciente para evitarmos cair nestes golpes que estão a assolar-nos todos os dias. A economia digital, na verdade, só cresce quando existe confiança. Então, esta confiança, por ser construída todos os dias, realmente é a responsabilidade de todos nós, com hábitos simples, com decisões conscientes, como disse aqui o Marco, com muita calma e ponderação, seguirmos para que realmente tenhamos mais confiança nos sistemas e também sistemas mais robustos. E a todos que nos acompanham, protejam o vosso PIN, questionem sempre as mensagens suspeitas e lembrem-se, a segurança começa com cada um de nós. Se estás a acompanhar-nos pelo YouTube, não te esqueças de subscrever ao nosso canal do M-Pesa, deixar um like, eu acho que este vídeo valeu a pena, não é? E também ativar as notificações para receberes os próximos vídeos, porque este ano ainda vai acontecer muita coisa neste podcast. E se estás em movimento, não te esqueças que nós temos o FinTalks Podcast no MyMuse.
baixa esta aplicação e ouve os nossos episódios onde quer que estejas, para que não seja uma desculpa. Eu não sei de segurança. Por quê? Porque não ouviste o podcast. Então, ouve o podcast onde quer que estejas a partir desta aplicação. E não só. O MyMuse é uma aplicação fantástica que tem lá os melhores hits de Moçambique e do mundo. Portanto, aproveitem esta aplicação, façam uso, partilhem, para que nós todos possamos ser uma sociedade cada vez mais informada e também divertida, não é? Porque, afinal de contas, a música alegra-nos a alma. É isso. Antes de mais, deixa-me aqui agradecer aos nossos parceiros que tornam sempre este podcast possível, que é o FSD Moçambique, a Fintech MZ, a M-Pesa África e a GSMA. Sem vocês, o nosso podcast não seria possível. Muito obrigada. Pois é, este foi mais um FinTalks Podcast. Eu sou Ana Tércia Gomes e estarei convosco com certeza para o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.